o que que você entende com relação ao preço? Medo de cobrar. O que eu percebo muito dentro dos profissionais que trabalham em consultório, principalmente quem está transitando aí de um convênio ou quer ir para o particular ou está em uma região que não está cobrando bem, quer aumentar o preço, existe uma coisa que aí é onde eu quero entrar, que você domina, que é o medo. Né, o medo de cobrar mais, né? Então isso é uma coisa que a gente vê muito. Eu vejo alguns medos dentro dos profissionais que a gente faz mentoria, que é medo de se desvincular do trabalho atual, né? Medo de subir a consulta, de cobrar mais, né? Tem medo às vezes de investir no marketing porque acha que é um gasto. Então o medo é uma coisa muito grande, mas eu quero pontuar mais especificamente o que que você entende com relação ao preço, medo de cobrar. Cara, eu sou apaixonado por isso, porque assim, isso é uma baita de um jogo psicológico, tem gatilhos emocionais assim fortíssimos. Mas um dos exercícios que eu gosto de fazer, até quando eu tô dando aula para os hipnoterapeutas sobre preço, é assim, imagina que tem 2 livros agora na Amazon. 2 livros de venda. Você não sabe a diferença entre os autores. Um livro custa R$96 e um custa R$4. Qual que você tem vontade de comprar agora? Eu compro de 96. O preço por si só de 96 tá mostrando, tá passando uma percepção de valor muito maior. E eu falo que às vezes o cara vai lá no médico XYZ e ele fala, cara, com orgulho, eu vou lá. Aí você fala, mas por quê? Ele não sabe atribuir por que que ele paga mais. Mas aquele preço que ele paga mais, de alguma forma, atribui mais valor também. Então eu falo que uma das formas de você gerar autoridade é o preço. Só que muitas pessoas têm medo. Exatamente. Então muitas coisas que a gente escolhe, a gente não tem nem ideia por que que a gente está pagando mais. Mas o nosso cérebro, ele vai buscar aquilo que o preço é maior, muitas vezes, por parecer gerar mais valor, por parecer ser melhor. Perfeito. Eu usei uma frase que eu falo, o preço posiciona. Sim. Né? Então foi mais ou menos o que você falou. Agora, você consegue listar pra gente aqui, talvez? Eu sei que eu fiz o curso de hipnose com você, eu entendo que às vezes o trauma, ele não segue uma regra, né? Cada um vai ler aquilo de uma forma, vamos falar assim, mas você consegue listar algumas coisas que fazem essas pessoas terem medo de cobrar, assim, de falar esse preço, de se colocar nessa situação? Você consegue listar algumas coisinhas aí? Bom, então só vou contextualizar rapidinho. Tudo que a gente vivencia na nossa vida, isso você já sabe, mas talvez nem todo mundo saiba, todas as nossas experiências, elas ficam gravadas na nossa mente, ponto. E aí, sobretudo no Brasil, a gente tem um problema com dinheiro que é muito poderoso, é muito forte. É meio que assim, é feio cobrar, sobretudo na área da saúde. E aí, então, existe o medo de você ser ganancioso. Esse é o primeiro medo. É tipo assim, mas você tá cobrando muito. É como se fosse ganância, como se fosse errado. Esses dias, só te cortando um pouquinho, mas esses dias uma aluna minha da mentoria, a gente falou, você precisa ajustar o preço, né? Ela, mas e se as pessoas falarem... E se é muito seu, né? O e se, né? E se as pessoas falarem que eu tô ficando metido, né? Então entra muito nisso aí que você acabou de levantar, né? E aí entra isso aí, é perfeito. O e se, eu falo sempre, o e se mata os nossos sonhos. Então assim, o medo de errar. Então qual é o medo de errar? É o medo de eu ir lá, aumentar o meu valor e alguém dizer que tá muito caro, alguém me rejeitar, o medo da rejeição, o medo de estar errado, e tudo isso vem lá da nossa infância, né? Porque na nossa infância, como criança, a gente tinha uma obrigação emocional com os nossos pais de acertar. A gente quer agradar, os nossos pais brigam quando a gente faz uma besteira e a gente erra. E aí, de alguma forma, então, a gente busca estar sempre certo. Só que, no fundo, é uma necessidade de agradar, é uma necessidade ali de gerar valor pelo medo de desagradar, percebe? Sim. Então, o medo de errar, o medo da rejeição, o medo de tomar um não, cara, isso é muito forte na nossa sociedade. Show de bola.
eu vejo muito uma questão aí, trazendo um pouco mais para a questão não tanto emocional, mas que acaba intervindo, né? Quando a gente pensa em dar um passo diferente, muitas vezes o que gera medo, então eu tô ganhando pouco, eu tenho medo de subir, porque eu tenho medo de subir e ninguém vir, e aí eu ficar com menos dinheiro ainda, né? Então, quando a gente olha para um fluxo saudável de um negócio e a gente tem caixa, esse medo fica muito menor. Eu falo que, pô, quando você não precisa de, sei lá, vamos pensar num fluxo bem pequeno, de 3 meses. Se você pudesse ficar 3 meses sem ganhar dinheiro, você encararia com muito mais facilidade ouvir mais nãos até começar a achar os sims, né? Porque depois que você acha o primeiro sim com aquele valor, aquele fluxo de cliente começa a indicar naquele valor. Só que para isso você tem que estar preparado. Então, quando a gente olha lá um pilar que você levantou, que é o financeiro, a gente vê essa questão da importância do caixa, até para minimizar esse medo, né? Então, olhando uma parte mais racional da coisa. Show de bola, Samuca. E tem uma frase que eu gosto muito de usar também, é que assim, planejar dá trabalho. Não planejar dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Porque você vai ter que ficar apagando incêndio recorrentemente. E isso, ao invés de te gerar oportunidades, você fica preso em oportunismos. O que é isso? Eu quero vender, sei lá, uma consulta por R$600, por R$800, falando de físio. Só que, como eu preciso do fluxo aqui, se um cara chega aqui e fala que pode pagar 300, eu aceito. Mas isso é oportunismo. Não tá levando eu para onde eu quero. Faz sentido? Sim, total. E a falta de planejamento financeiro é realmente um baita de um tiro no pé. Exatamente. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa. Você falou para mim aqui que você tinha um consultório, né? Que no começo ali foi um perrengue, inclusive chegou a dever 300 mil. Eu quero só um adendo nesses 300 mil aí. Como é que foi virar esse jogo? Bom, foi uma batalha. Primeiro, para virar o jogo, eu precisei de planejamento e eu comecei a entender aonde eram os pontos cegos, né? Existiam gargalos, existiam milhões de ralos ali flutuantes, gastos que não faziam sentido. E aí eu fui eliminando, e aí aos poucos, através de um planejamento financeiro, eu fui minando como, em termos de hipnoterapia, o meu rendimento, o meu retorno sobre investimento é muito mais alto do que o convencional. Eu tinha já novamente um posicionamento, eu criei, na verdade, por conta disso, um posicionamento forte. E aí, então, eu fui eliminando na cara e na coragem. Não teve um outro plano, não. O plano foi economizar centavinho, cafezinho, até eliminar essa dívida no banco. Legal. O quanto que emocionalmente isso mudou você, assim, que te alterou, assim, no ponto positivo de mentalidade? Porque eu falo assim, até o fato de você conseguir dever 300, isso te gera uma condição de gerar 300 mais fácil, né? Ainda mais depois que você acha o caminho para resolver. Então, você resolveu 300, pô, pra você fazer 300 depois fica mais tranquilo, né? Quanto que essa mudança, esse mindset virou? Quanto que foi importante isso? Cara, é muito, muito interessante, porque assim, isso me fez ser um outro cara. Fez eu tomar a atitude, as rédeas da minha vida, virar profissional. Porque no fundo, até esse momento, eu era amador. Eu não tinha controle financeiro, não tinha CRM, não tinha nada. Eu não tinha nenhum controle sobre de onde vinha o meu cliente, né? Então, cada venda vendia, graças a Deus. É o marketing do graças a Deus. Porque era o marketing da esperança. Era a venda da esperança. Então, eu colocava trocentos milhões de pessoas no funil, mas eu não tinha um processo de venda, de follow-up. Eu não tinha um processo de oferta de produto. Então entrava muita gente e eu perdia essas pessoas. E então era o famoso marketing da esperança, né? E aí então quando eu começo a entender com a faca nas costas, né? Um dos nossos mentores fala isso, né? Que a motivação vem do boleto para pagar. Meu casamento tava falindo, tava ruim. Meu relacionamento com minha esposa tava ruim. Ela me via como um quê? Como um moleque. Já tinha... Não, ainda não tinha Marina. Não tinha Marina. Foi antes da Marina. Tá. E aí, então, cara, o que acontece? Ali eu preciso tomar uma mudança. É ali que surgem várias oportunidades e é muito louco, porque
Para eu virar instrutor, eu tive que fazer um investimento de 9 mil numa mentoria e eu não tinha. Sim. Eu tava devendo. Só que ali foi um outro jogo. Ali foi olho no olho com a minha esposa. Eu falei, confia em mim, vai dar certo. Ali eu comecei a construir um novo Samuel. Top. Porque é muito interessante, né? Quem olha e fala assim, Samuel, mas você é instrutor de umas maiores escolas de hipnose do mundo, talvez a maior. Eu falei, mas quando eu cheguei, não tinha espaço, não havia oportunidade. Tinham 3 instrutores muito bem posicionados. Teve que criar. Eu tive que criar a oportunidade. E aí entra a coragem de arriscar, né? Tem muita gente que espera dar tudo certo para dar o passe. Pô, mas aí, se tiver dando tudo certo, muitas vezes você nem precisa. Talvez seu consultório tivesse bombando, você falar, não, eu vou continuar por aqui mesmo, nem quero muito. Mas deu a vontade, eu quero ser instrutor dessa escola, né? Eu passei por isso também quando eu decidi ser professor da Escola de Madrid. Né? Na época eu fazia mentoria, monitoria, essas coisas tudo de graça. Eu ia com o dinheiro do meu bolso, tava meio que começando ali também. Mas deu a vontade, só que você tem que investir. E aí você encarou como um investimento e não como um gasto, né? Eu não tenho esse dinheiro, mas é justamente porque eu não tenho o que eu preciso, né? Então eu vou fazer acontecer. Show de bola. E tenho certeza que isso alavancou ainda mais seu consultório. Pra caraca, porque aí vira o jogo. Você fala com convicção, porque você se tornou uma nova pessoa. Eu costumo dizer, se coloque na condição dessa nova pessoa que você quer ser. Como? Às vezes é fazendo uma dívida. Às vezes é falando assim, cara, preciso tomar esse posicionamento agora. E aí quando você toma, já gera uma mudança de chave do tipo, caraca. Eu acho engraçado que às vezes eu recebo uns prints de uns mentorados meus assim, pô, nem começou a mentoria e eu já mudei. Mas por quê? Porque fez a atitude, pagou, mudou, eu tô dentro agora eu preciso gerar resultado, agora não tem mais volta, eu não posso mais ficar naquela zona de conforto. Quem vai... as pessoas vão me cobrar, né? Eu me comprometi, eu assumi ali, então isso já gera um movimento, né? E quando a gente está em movimento, principalmente com um trator nas costas, a gente sabe muito bem o que é isso, começa a fluir, né? As coisas começam a fluir.